Boa noite, Flávia. Eu venho continuar aqui no meu terceiro relato, porque não dá para falar tudo numa vez só. E tem muita coisa para falar, né? E a gente vai lembrando assim, né? Porque eu fiquei mais de 7 anos e meio na Universal, que é uma seita, não é uma igreja, porque eu já comentei e vou comentar, vou continuar comentando aqui porque eu já comentei que eu já vi com meus próprios olhos, inclusive foi uma pessoa que mostrou na internet que o que é falado Bispo Macedo, né, que é o Macedo ou Macedão, né, eu vi ele numa lista da maçonaria, na loja maçônica, né, então o nome dele estava lá. Depois que foi revelado o nome dele, foi pedido até para o nome dele ser tirado de lá. Passou uns dias e tiraram o nome dele de lá. Mas eu vi com meus próprios olhos, porque eu entrei no site da maçonaria, procurei a lista e o nome do Macedo estava nessa lista. Aí passou uns dias, eles tiraram de lá, tá? Então é comprovado que o Macedo, ou Macedão, né? O Bispo Macedo, que eles falam aí, realmente faz parte da maçonaria. Não adianta ele esconder que se as pessoas fizerem uma busca aí no YouTube, pode ser que até encontre, se eles não pediram para tirar, né? E outro fato que comprova que todas as frentes das chamadas igrejas, templos, a frente dessas igrejas são iguais templos maçônicos, tá? É feito uma casa com pilares, tipo 4 pilares segurando um triângulo. Então, isso significa que é a descrição de um templo maçônico, tá? E lá em cima tem um vitral nas igrejas da Universal. Esse vitral tem um bode bem lá em cima, que ninguém consegue enxergar aqui embaixo. Mas lá de cima tem um bode bem grande lá, que a pessoa só conseguiria enxergar se a pessoa estivesse bem perto lá, tá? Porque do chão ela não consegue enxergar. O bode é cultuado na maçonaria. Então, só para vocês terem uma ideia, que é uma comprovação, inclusive isso tem na internet, tá? Para comprovar, tem no YouTube, tem no Google, tá? Se as pessoas fizerem aí uma busca, a pessoa vai encontrar. E outra coisa, uma vez estava numa vigília, isso foi das 10 horas da noite até as 5 horas da manhã. O bispo, ele estava bem bravo, sabe? Ele estava querendo realmente ver se o povo tinha fé, que isso daí para mim nada mais é que um jogo psicológico, né, para levar as pessoas a esse jogo psicológico, né? Então, o que que ele fez? As pessoas ficar de pé, ao invés de ficar sentado no banco, fez as pessoas ficarem de pé das 5 horas da manhã, desculpa, das 10 horas da noite às 5 horas da manhã, tá? É, eu já estava cansado, né? Estava bem cansado e ainda eu tive que ficar de pé das 10 horas da noite até 5 horas da manhã, eles falando lá, né, a palavra deles lá e as cantorias que tem na chamada igreja. E uma outra vez, o pior ainda, que um outro bispo fez,
que foi mais ou menos aí de umas 11 horas da noite até umas 5 horas da manhã. E o que ele fez? Para fazer um teste, né, para todas as pessoas, né? Ele falou para as pessoas sentarem nos bancos lá fora, né? Então todo mundo foi lá e sentou lá fora, das 11 horas da noite até 5 horas da manhã, na vigília, e estava um frio de abaixo de 0 graus. Só para vocês terem uma ideia, muito frio, muito frio. E as pessoas ficaram lá fora e ele fazendo as pressões psicológicas, né? Até conseguir tirar dinheiro. Se não me engano, aquela vez foi uma fogueira cega de Israel, que ele estava testando as pessoas para ver, né, psicologicamente, para arrancar o dinheiro das pessoas. E mas a gente sofreu muito aquela noite, né? Porque é um frio terrível, né? E depois ele, no final, ele começou a pedir o dinheiro para arrancar o dinheiro de todo mundo. Uma outra situação, quando eu trabalhava de corretor, teve uma época que eu trabalhava de corretor de imóveis e corretor de negócios, né? E eu fazia esses dois tipos de trabalho. Aí um dos corretores, uma vez, me pediu, porque a gente mexia com vários tipos de negócios, né? Como corretor de negócios, tipo venda de feijão, arroz, milho, vários tipos de produto, couro, vários tipos de produto para outros países, né? Que é entrega de navio para outros países. E daí pediram ouro. Daí um corretor de negócios, daí eu perguntei para ele, mas para quem que é esse ouro aí? Que era uma quantidade em toneladas que eles estavam pedindo. Quantas toneladas tivesse de ouro aqui no Brasil, eles comprariam 2 toneladas, 5, 10 toneladas. E quem estava comprando era realmente a Igreja Universal, tá? Então, eles compram ouro, né? Compram ouro e naquela época eles estavam comprando ouro. É, Agora, vocês imaginam para que eles compram ouro, né? Como que uma igreja pode comprar ouro? Entendeu? Quer dizer, para guardar dinheiro, né? Só pode ser para guardar dinheiro. Só pode ser para como se fosse uma lavagem de dinheiro, alguma coisa assim, entendeu? Porque só pode ser. Uma outra época, que um corretor estava pedindo? Dólares. Eles estavam querendo comprar dólares, né? Quantidade em milhões, milhões, poderia ser mais de 100 milhões de dólares que eles comprariam. Você entendeu? Quer dizer, para trocar o real em dólar. Para que serviria isso daí? Poderia servir numa lavagem de dinheiro, creio eu. Você entendeu? Porque eu achei um absurdo, tanto o caso do ouro como o caso dos dólares, entendeu? E não foi feito negócio nenhum, porque eu não tinha, né, esse tipo de negócio, mas eles estavam procurando no mercado. E não era a primeira vez que eles procuravam, eles sempre estavam procurando. E eu já fiquei sabendo que eles fizeram negócio com outras pessoas aí, tá? Não posso ter certeza, mas é o que falaram para mim, tá? Que eles sempre procuravam no mercado. Outra situação que, no caso, o pastor, o que eu já vi pastor fazer, no caso de fogueira cega de Israel, ele lia o que as pessoas marcavam no envelope, as pessoas faziam pedido, né? Além de colocar dinheiro, fazia pedido, né? Nos envelopes e colocava lá os pedidos era para Deus, né? E o que ele fazia? Ele lia esses pedidos,
os problemas das pessoas, e depois ele ia lá no meio dos membros, dos obreiros, dos evangelistas, e falava tudo o que cada pessoa estava passando, né? O que a pessoa estava tendo algum tipo de problema no casamento, tendo algum desemprego, né? Qualquer problema que a pessoa estava tendo, ele desvendava, ele sabia de tudo. Por que que ele sabia de tudo? Porque ele lia os pedidos das pessoas na, nos propósitos que as pessoas faziam. Tanto um propósito normal como a fogueira cega de Israel. Por isso que ele sabia de muita coisa, como ele fosse um vidente, sabe? Ele sabia de tudo das pessoas, porque ele estava lendo os pedidos das pessoas e os problemas das pessoas. Então, para você ver o mau caratismo que os pastores têm, né, nessa chamada igreja que é uma seita. Outra situação que eu achava que era uma aberração, que era uma coisa do outro mundo fazer isso. Quando eu tinha qualquer tipo de propósito, ou especialmente essa fogueira cega de Israel, o que os pastores faziam? É uma coisa psicológica. Para fazer uma pressão, o que ele fazia? Ele mandava a pessoa que estava fazendo o propósito de fogueira santa, de fogueira cega de Israel, e fazia a pessoa colocar uma camiseta amarela, por exemplo. Além da camiseta amarela, ele falava assim, ó, esse povo que não está participando da fogueira cega de Israel, quem não está participando vai sentar do lado esquerdo. Do lado esquerdo, do lado direito. E quem está participando vai sentar no meio. Um exemplo. Então, ele diferenciava as pessoas, entendeu? Ele fazia essa diferenciação. Como ele colocava separação e preconceito nas pessoas que não estavam participando da fogueira cega de Israel. Fazia a pessoa colocar uma camiseta amarela ou uma camiseta vermelha, um exemplo. E colocava as pessoas num banco diferente, ou no meio, no lado direito. Sempre eles faziam esse tipo de diferenciação para as pessoas se sentirem envergonhadas. Outra situação que, mesmo participando, né, de todos os propósitos das fogueiras cegas de Israel, eu me sentia na miséria, né? Sempre com problemas financeiros, sempre não conseguia pagar água, não conseguia pagar luz, eu não conseguia pagar todas as minhas contas, ficava sem pagar, entendeu? Por isso acontecia brigas, discussões na minha casa, e até porque eu ficava a semana inteira, né, nessas chamadas igrejas, né, e minha esposa brigava comigo direto, né? Porque meu salário ia só para esse lugar. E eu ficava a semana inteira ainda lá. Quer dizer, eu não estava cuidando da minha família, eu não estava cuidando da minha esposa, cuidando das minhas filhas direito, né? Como deveria cuidar. Porque o meu dinheiro não ia para a maioria, não ia para casa, ia para essa instituição, entendeu? Então, o buraco cada vez ia aumentando, a miséria cada vez ia aumentando. Até aconteceu uma época que eu estava num outro trabalho e, e eu fiz um cheque para comprar no mercado, que era perto de casa, para fazer uma compra nesse mercado aí, comprar algumas coisas, comprar carne, né? E nos dias de hoje, vamos supor que esse dinheiro seria aí uns R$ 500, entendeu? Comparando com os dias antigos aí. Foi muitos anos atrás. O que aconteceu? Como eu tinha dado na fogueira cega de Israel esse dinheiro, sustou o cheque desse mercado que eu tinha dado para comprar essas coisas lá que eu comprei.
O que aconteceu? O dono do mercado ligou para mim falando que ia me matar se eu não pagasse ele. Ele falou que não queria nem saber se eu não podia pagar ou não. O que interessa é que eu estava devendo para ele, eu tinha que pagar de tudo que era jeito e que ele não poderia ficar sem esse dinheiro. Ele falou que ia me matar e ele ia lá no meu trabalho, ia me perseguir, ia me matar. E eu ficava até com medo de trabalhar. Eu tinha que trabalhar, eu ia trabalhar, mas eu ficava assim muito preocupado de trabalhar e chegar essa pessoa com uma arma, alguma coisa e disparar alguns tiros em mim. Eu ficava preocupado, porque eu tinha família, né? Não é só por causa da minha vida, era por causa da minha família, porque a minha família poderia ficar sem eu, entendeu? Então, imagine, Flávia, o que eu passei nessa instituição que acabou com a minha vida. Porque eles prometeram felicidade, prometeram prosperidade, e eu nunca tive isso enquanto eu tive nessa instituição, que no caso é tudo mentira. E para finalizar, é, dizendo para as pessoas que ainda estão nessa instituição, que é uma instituição falsa, que é uma seita, espero que muitas pessoas escutem esse áudio, e acorde dessa escuridão que eles estão vivendo. Porque nós não estamos vivendo na velha aliança de Moisés, nós estamos vivendo na nova aliança que é da graça, onde Cristo morreu na cruz. Quando Cristo morreu na cruz, se iniciou uma nova era, se iniciou a nova aliança. O que ficou para trás, ficou. Tipo, dízimos, sacrifícios, né? Isso não existe mais nos dias de hoje. Tanto dízimos, sacrifícios e outras coisas mais que eram da velha lei, era para o povo de Israel cumprir, não era para o povo de hoje. O povo de hoje não deve cumprir as coisas do passado. Porque quem cumprir as coisas do passado, ele está negando Cristo. Ele está negando Cristo. Foi abolido as leis de Moisés, né? Então, aquele que cumpre a lei de Moisés, ele cai da graça. Isso está escrito na palavra. E muitas vezes a pessoa pode se apegar lá ao que está escrito em Mateus 23, você entendeu? Que fala do dízimo, da hortelã e outras coisas, mas as pessoas interpretam mal, entendeu? Porque isso, o que estava escrito lá em Mateus, Cristo ainda estava vivo, ele estava na velha aliança ainda. E Cristo, ele cumpriu. Porque muitas vezes a pessoa fala, mas Cristo, ele veio para cumprir a lei. E ele cumpriu a lei de Moisés. Ele cumpriu. Quando ele morreu, o véu do templo se rasgou. Então, foi cumprido a lei de Moisés. E se tornou a nova aliança que é Cristo. Que nós temos as leis de Cristo hoje no Novo Testamento. Quem cumprir a velha aliança, ele cai da graça, tá bom? Então fica a mensagem aqui para todos, para que todos analisem, pensem e acordem, porque esse é um lugar de escuridão, é um lugar que muitas pessoas estão lá, que são pessoas boas na Universal, mas são pessoas que estão enganadas. Pessoas que estão nas mãos do mal, estão nas mãos do, de Lúcifer, na verdade. Por quê? Porque estão enganadas, estão seguindo o falso evangelho, não estão cumprindo o evangelho de Cristo, o evangelho verdadeiro, tá? Então, eu estou falando isso para o bem de todos. Por isso que eu estou gravando aqui mais uma vez para finalizar aqui, tá? Eu desejo tudo de bom para todos, que Deus abençoe a todos.